A gente vai tentar responder nesse vídeo aqui quem está por trás do Alexandre de Moraes, quem está por trás dessa resistência do STF contra a direita, né? Porque você sabe, já chegou num ponto que todo mundo aqui no Brasil já percebeu que a população está indo para a direita. Então como é que esse pessoal continua tendo força para tentar impedir a direita a qualquer custo e coisa e tal? Tem alguém grande, né, apoiando esse pessoal, né? E essa investigação aqui, que não tem nada a ver com o Brasil, tá? Essa investigação aqui não tem nada a ver com o Brasil, ela pode indicar quem é que está por trás dessa história toda, quem é que está bancando essa força do STF brasileiro contra o povo brasileiro, contra a democracia, contra todo mundo. Inclusive, eventualmente, peitando o Trump se a coisa ficar muito feia, né? Porque isso é uma outra coisa. O Brasil sabe que não tem como peitar os Estados Unidos, né? Como é que o Brasil vai peitar os Estados Unidos? Não tem como, né? Não tem nenhuma maneira de fazer isso, nem comercialmente, nem militarmente, de maneira alguma. E como é que esse pessoal tá assim tranquilo, achando que vai peitar o Trump? Essa coisa aqui dá ideia pra gente do que pode estar por trás disso, tá? Pessoal, o vídeo que eu vou trazer pra vocês a partir de agora é uma verdadeira bomba aqui do nosso colega de plataforma da Ancapsu, que traz no título do vídeo dele: Elon Musk pode ter descoberto quem está por trás aí do ministro Alexandre de Moraes, bem como de Gilmar Mendes. Eu confesso que quando eu vi esse vídeo, me chamou muito a atenção, né? A curiosidade bateu forte aqui e eu vou assistir junto com vocês. Eu não assisti ainda, então, o que vai trazer aqui de dados do nosso colega da Ancapsu, que tem algumas matérias aí da gringa e que ele vai explicar pra gente. Então, quem quiser fortalecer o canal dele lá depois também, dá uma moral, é importante demais. Já deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha muito ele nos principais grupos e sem enrolação nenhuma, vamos tentar entender aqui o que ele tem para dizer para nós e vamos pra tela então, que o debate em foco ele tá no ar. Essa história, de novo, não tem nada a ver com o Brasil. A gente vai chegar nessa ligação com o Brasil mais adiante. Começou há um tempo atrás, quando o Elon Musk comprou o X. E aí um grupo chamado GARM, o nome quer dizer Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global pela Mídia Responsável, um grupo que reunia as principais agências de publicidade do mundo e que queria boicotar veículos que eles considerassem impróprios. Que adivinha? Eram exatamente os veículos da direita, né? E esse pessoal acabou. Acabou por quê? Porque brigaram com o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem um monte de defeitos. Erro 7, é meio burro, não sei o que lá, falou um monte de merda do Trump, não sei o que lá. Mas ele tem dinheiro pra caramba. E aí ele peitou esse pessoal nos tribunais e ele tá peitando esse pessoal diretamente e a situação ficou feia pra essa turma. Essa turma também tem muito dinheiro, tá? A gente tá falando de Procter & Gamble, Unilever, são grupos que têm muito dinheiro mesmo no mundo inteiro. E é esse pessoal que está por trás do STF, está por trás do Alexandre de Moraes, está por trás do GARM, desse ataque contra o X. Vamos entender essa história aqui? Pois bem, a gente tem informação aqui pelo Daily Wire, exclusivo deles, que o cartel de propaganda, né, de agências de publicidade que tentaram acabar com o X, agora a gente tem evidência que eles fizeram associações com governos. E aí que eu falo para vocês, aí que entra o Brasil, aí que entra o Alexandre de Moraes, aí que entra a parada. O governo, a evidência que eles têm aqui é principalmente na União Europeia. Na União Europeia, essas empresas tentaram forçar legislação contra empresas de direita, contra a mídia de direita, né? O que aconteceu nessa história toda? Só relembrando esse caso, porque esse caso é meio antigo, tá? Lá em 2022, quando o Elon Musk comprou o Twitter, um pessoal da esquerda ficou preocupado, né? O Twitter sempre foi a principal ferramenta para notícias do mundo todo. Embora não seja uma rede social assim muito comum, muito usada por todo mundo, é muito menos usada que o Instagram, muito menos usada que o YouTube e coisa e tal, mas é a rede social dos formadores de opinião, é o pessoal que realmente está discutindo notícias ali, coisa e tal, e geralmente as notícias surgem no Twitter e depois vão para as outras plataformas sociais, né? Então, o Twitter era a festa da esquerda, a esquerda dominava no Twitter. Para você ter o selinho de verificado no Twitter, que hoje você paga $8 por mês e você tem isso, você precisava ser amigo de algum esquerdista que tivesse algum amigo dentro do Twitter para aprovar a sua conta lá no Twitter. Então, era uma festa da esquerda o Twitter naquela época, né? E daí o Elon Musk de repente foi lá e comprou o Twitter. E aí esse pessoal ficou incomodado, né? Então eles começaram a boicotar o Twitter, ou seja, começaram a não ter mais anúncio no Twitter. Várias grandes empresas pararam de anunciar no Twitter, né? Marcas grandes, né? Marcas famosas, pessoal que investe pesado em publicidade, pararam de anunciar no Twitter. O que o Elon Musk fez? O problema deles foi esse, né? Eles trataram o Elon Musk como se trata, sei lá, a Folha de São Paulo, a Jovem Pan. A Jovem Pan sofreu isso aqui no Brasil, né? Esses grupelhos como o Sleeping Giants Brasil pediu para as marcas pararem de anunciar e coisa e tal. Só que uma coisa, meu amigo, é você atacar a Jovem Pan aqui do Rio de Janeiro, que é até uma empresa grande aqui no Brasil, né? Mas em termos globais é meio que um peido, né?
E outra coisa muito diferente é você atacar o Elon Musk. O Elon Musk não é um peido, meu amigo. O Elon Musk é uma caganeira inteira, né? O cara realmente é importante, tem dinheiro pra caramba, né? E aí o que aconteceu? O Elon Musk percebeu o que estava acontecendo, botou os autistas dele lá, diz que ele tem um grupo de autistas lá, altamente capacitados e coisa e tal, né, para investigar o caso, e chegaram a esse GARME. Essas grandes marcas pararam de anunciar no X, por conta de que alegavam que o X agora não tinha mais uma verificação de fato. Ficaram chateados, porque o X deixou de ser de esquerda, né? Em última análise é isso. Essa turma, é o que eu sempre falo para vocês, a esquerda é a aristocracia, é a grande aristocracia europeia, que já foi composta de nobres e reis, essa turma toda e coisa e tal, que em determinado momento começou a perder espaço para o livre comércio, para o capitalismo, e aí usou a esquerda para se manter no poder. É isso mesmo, que, repara como é que os esquerdistas ficam chateados com o capitalismo, mas não falam nada, né, com quem compra e vende, com patrão e empregado, com relações que são voluntárias, que ninguém não deveria ter problema. Se você não gosta daquela relação, você sai. Né? Ninguém precisa comprar nada de ninguém, ninguém precisa trabalhar para ninguém. Né? E agora, no entanto, eles não falam nada contra governos. Né? O comunismo raramente critica governos, critica o Estado, porque, né, exatamente, porque o comunismo é um grande cavalo de Troia, né? É aquela ideia de vender uma oposição ao capitalismo, mas no fundo o que tem ali é a aristocracia europeia, né? E aí, aqui no Brasil é a mesma coisa. Quem é Flávio Dino? Era descendente do cara que era amigo do Dom Pedro II, né? Dessa turma, é a aristocracia, né? Enfim, esse grupo de grandes empresas europeias, que adivinha, o dinheiro desse pessoal é dessa turma, é da aristocracia, né? Vem lá de trás e coisa e tal. Eles queriam impedir o crescimento da extrema-direita. Já ouviu esse papo, né? Exatamente. E esse papo, então, eles criaram essa GARME, só que o Elon Musk entrou com essa ação, uma ação muito pesada. Eles acabaram, tá? Só que agora o Elon Musk está processando a WFA, que é essa federação de anunciantes, e os chamados cartéis aqui. O cartel de anunciantes que o Elon Musk acusou de colusão, né, de estar desfavorecendo o Twitter, fechou, ao invés de lutar contra o X na justiça, porque viu que ia perder. E viu que ia ser dura coisa, porque o Elon Musk, né, não é... Quando eles botaram o pauzinho deles na mesa ali, o pauzão do Elon Musk bateu ali, né, deixou, os caras não vão sair fora, né? Não tem esse negócio. Só que aí o Elon Musk moveu contra a WFA, que era quem estava por trás dessa GARME, né? E agora, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, você conhece, é o mesmo pessoal que está investigando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. É exatamente a mesma coisa. E olha só, tem tudo a ver as duas coisas, né? Eles estão fazendo uma grande investigação em cima desse troço. Com essa ação judicial, o Elon Musk pôde fazer o discovery, né? Então pôde requisitar e-mails e pegar um monte de informações dessas empresas. E aí ele deu tudo para o pessoal do comitê aqui do judiciário, e aqui está justamente a conclusão deles no relatório abrangente e bastante problemático, né? Primeiro, quem são as marcas? As marcas são essa daqui, ó. As principais marcas são Procter & Gamble, Mars, Unilever e Diageo. Você pode não reconhecer essas marcas diretamente, porque, por exemplo, a Procter & Gamble, elas têm diversas outras empresas por trás e coisa e tal, né? Não tem nada de errado com isso, né? Isso aqui é direito das empresas ter quantas subempresas quiserem, coisa e tal, mas só para você saber que a Unilever, pô, muita coisa da Unilever, né? Existem, no final das contas, 6 grandes empresas de marketing no mundo, né? A WPP, a Omnicom, a Publicis Group, IPG, Dentsu e a Havas. São as grandes empresas de marketing no mundo que anunciam para várias marcas e coisa e tal, e a coisa divide aí um monte de coisa, né? É um grande oligopólio de publicidade. E esse oligopólio que estava empenhado com o GARME, né? Agora, o Elon Musk tá botando todo mundo no pau, meu amigo, porque o Elon Musk tem dinheiro, né? Se fosse eu, a gente tava fudido, porque eu não tenho grana. Cara, a justiça nos Estados Unidos é caro pra cacete, o advogado nos Estados Unidos é uma fortuna. O Elon Musk botou todo mundo no pau, não tem esse negócio não, né? E bom, mas aí, a parte... Até isso aqui, não tem nada de novidade, a gente já sabia disso tudo. A questão chocante que vem nesse relatório aqui são os e-mails. Os e-mails mostram que a Comissão Europeia estava trabalhando para empurrar o Twitter para as questões pedidas pelo GARME. Lembra que a União Europeia ameaçou proibir o Twitter, ameaçou bloquear o Twitter e coisa assim? Pois é, isso tudo era pressão desse grupo de marcas e de anunciantes lá, fazendo pressão sobre a União Europeia. E aí que eu digo para vocês, é esse pessoal que está atrás do Alexandre de Moraes. É a mesma coisa. É da mesma forma, olha só, se esse pessoal tem bala na agulha para convencer a União Europeia a tomar medidas contra Big Techs e coisa e tal, é lógico que eles têm bala na agulha para tentar forçar o Alexandre de Moraes aqui no Brasil.
Eles devem estar oferecendo um bocado de dinheiro para o Alexandre de Moraes. Eles têm muito dinheiro. Né? Isso é a raiz desse problema todo, eu imagino. Não tem outra alternativa, porque a essa altura, com o Trump já mostrando que vai sancionar o Alexandre de Moraes e coisa e tal, o Alexandre de Moraes tem que ter alguma coisa por trás muito forte para continuar nessa história. Né? Esse pessoal está dizendo que vai garantir para ele, que vai conseguir resolver. O Alexandre de Moraes não vai não, tá? Eles estão se fudendo com Elon Musk, estão se fudendo com Elon Musk. E desmontaram a coisa toda, o Garmin inteiro foi embora. Mas é lógico, a WFA e outras grandes marcas lá da Europa devem estar tentando ainda fazer essa pressão aqui. Esse grupo que estava por trás disso aqui continua tentando fazer a pressão do outro lado também, né? Só que é contra o Elon Musk, contra o Trump, e eu vou te falar um negócio, eu não sei não, hein? Eu tô achando que o Alexandre de Moraes vai se fuder ao confiar nesse pessoal aqui. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, mas então tá vendo, Peter, como é que o anarcocapitalismo não funciona? Isso daqui agora, o pessoal tá entrando com ação judicial e tá resolvendo o problema com base em ação judicial e não sei o que lá. Aqui, ó, o WFA, que é o World Federation of Advertisers, né? Ou seja, a Federação Mundial de Anunciantes, e o Garmin apoiam o fortalecimento do Código da União Europeia contra a desinformação. Eles estavam por trás da porra toda desde o início, meu amigo. Desde o início, esse pessoal tá por trás da coisa toda. Ainda teve aqui uma decisão do FTC que garantiu que esses grupos não poderiam atuar mais nos Estados Unidos, inclusive processando diretamente esses dois grupos aqui, ó. O FTC é o Anatel deles lá. A Anatel deles lá faz coisas úteis. Ao invés de fazer a lambança que o Anatel do Brasil faz, de proteger os poderosos para ferrar os pequenininhos, a Omni Group e o IPG estão com uma ação na FTC e aí a FTC exigiu deles essa neutralidade política. Né? Mas você pode falar assim, então tá vendo, se não fosse o governo, se não fosse a FTC, se não fosse a justiça estatal americana, nada daria certo e coisa e tal. E eu falo para vocês que não importa. É lógico, isso aqui está acelerando o processo, mas é inevitável que com o passar do tempo, essas marcas iam perder dinheiro com essa busca pelo esquerdismo. Né? Quando você desvirtua para o esquerdismo, você abandona a população. No que você abandona a população, você abre caminho para outras marcas tomarem o mercado. Cada vez mais esse pessoal teria prejuízo com essa ação. Então, por mais que isso aqui seja uma coisa impressionante, por mais que vai doer nessas marcas todas, e o Alexandre de Moraes está confiando nesse pessoal para dar o backing dele, vai se fuder de verde e amarelo no final das contas, mas o interessante é isso, a gente saber de onde é que tá vindo essa coisa, tá vendo? Tem gente com muito dinheiro, com muito poder, que tá bancando o Alexandre de Moraes contra o Trump. Não vai dar em nada, esse pessoal tá perdendo feio até pro Elon Musk, imagina pro Trump. É lógico que deve estar colocando aquela ideia de que não, o Trump não vai ser para sempre, o Trump vai ficar um tempo, depois vai sair, coisa e tal. Mas eu não sei não, hein? Eu não sei não. O Trump pode sair, mas vai ter mais gente apoiando as ideias dele por lá nos Estados Unidos também, por um bom tempo. Então tá aí, pessoal. Fortes palavras aí do Peter Dancapso, tá? Eu confesso para vocês que eu fiquei chocado aqui com as informações dadas por ele, com algumas matérias que ele trouxe lá dos Estados Unidos referente aí às empresas, né, que tinham então esse conglomerado de empresas dentro de uma espécie de controle de anúncios, de marketing, e que eu lembro de fato dessa época assim, em que o Trump acabou, aliás, o Elon Musk acabou comprando o Twitter, que virou X mais tarde, e que as empresas começaram a boicotar. Inclusive, eu lembro de uma entrevista dada, né, por Elon Musk, que viralizou muito na época, onde ele dizia que ele meteu tipo assim, um palavrão assim, para as empresas que não queriam, digamos que, mais anunciar com ele. Do tipo assim, tô cagando para vocês. Tipo isso, sabe? Então, que se ferrem. Não foi essa palavra, foi uma palavra mais forte, mas nesse sentido o Elon Musk falou na época, assim. Eu lembro muito disso, que viralizou esse vídeo. E tá aí agora, né, gente? Ele acabou processando todo mundo. Parece que já teve né, esse grupo aí, então, que acabou fechando, mas que tá recebendo vários processos aí do Elon Musk e se mostrando que, na verdade, fazia parte de todo um cartel, né? Onde a ideia era realmente boicotar o X, para vocês verem o tamanho dessa encrenca, o tamanho desse buraco. E, obviamente, aí que as palavras do Peter, no que diz respeito aqui ao Brasil também, nos chama bastante atenção, e eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo, gente. Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo, eu vou estar lendo os comentários e na sequência a gente volta aqui com mais vídeo no canal Debate em Foco.